Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Está muito forte hoje. Abra sua Bíblia. Hoje, culto de missões. Olha, tudo que foi falado. Pastor Serenel também. Que palavra gloriosa. Você vai entender a hora que a gente começar a meditar aqui. Segundo Reis 5, que fala sobre Naamã. Mas, na verdade, sou obrigado a falar de Naamã. Mas o foco é a menina, é a criança. Creio eu que seja, acho que 12, 13, 14 anos mais ou menos pela história, né? Pela história que eu vi sobre Naamã, eu deduzi mais ou menos que seria mais ou menos essa idade, entre 12 até 15, 16 anos mais ou menos. Ou 2 versículos, porque fica mais fácil explicar. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e muito respeitado, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era esse homem valoroso, porém leproso. Até aqui, irmão, tem um porém. Olha só para você ver. Homem valoroso, poderoso, era bem respeitado, porém leproso. Essa história de Naamã, eu parti ela aqui em 3, porque é isso mesmo que ela tem. Só se eu quisesse fazer algum sermão mais sofisticado, podia pôr mais, né? Mas a palavra diz, é partida em 3 partes. A primeira parte, a parte dela primeiro é poderoso. Deus quer mostrar o seu poder. E qual que é a parte do poder de Deus para mostrar? É a cura de Naamã. A segunda parte da misericórdia de Deus na vida de uma pessoa. Nós vemos aqui, nessa história, uma menina que aparece. Olha só para você ver como faz. A hora que o pastor chamou as crianças para orar, eu falei, poxa vida, hoje essa mensagem até a criança poderia ouvir. Porque olha só o que uma criança pode fazer. Essa criança, a pastora estava falando e eu estava viajando na mensagem. Eu não estava conseguindo ficar em pé direito ali. Porque olha a destruição da casa que Naamã fez para aquela menina. Ele foi guerrear contra o povo de Jerusalém, ganhou a guerra ali, pegou a menina, levou presa. Não se sabe, porque não está falando aqui se Naamã matou os pais dela ou não, mas eu imagino que só de tirar uma criança dos braços dos pais, nessa idade já é matar. Imagina uma criança de 12 a 15, 16 anos, ser tomada de dentro da casa dos pais e levar para ser escravo, servir a mulher de Naamã, fazer a sua limpeza, lavar roupa, fazer comida, alguma coisa assim. E eu vejo no lado espiritual da menina, que a menina era uma crente fervorosa, falando assim, fiel a Deus, fiel às coisas do Pai, que é o ritual dos pais ali, de louvar a Deus e ser fiel ao único Deus, Deus dos exércitos. A pastora falando e eu colocando a vida da pastora no tema, na mente. E eu vejo que como é triste a destruição de uma casa. E mesmo assim a menina não quis dar um troco. Ela falou assim, quem dera, minha patroa ou a minha dona, quem dera que o meu Senhor pudesse ir lá na cidade de Jerusalém, ir atrás de um profeta chamado Eliseu, ele seria curado da sua lepra. Qual menina que passando esses problemas desejaria o bem daquele que destruiu a vida dele? E trazendo para nossas vidas, o que nós temos feito por pessoas que querem a nossa derrota? O que nós temos feito com pessoas que não gostam da gente? Nós estamos desejando o mal ou queremos que eles aceitem Jesus? E nisso precisa de testemunhos. Quantas pessoas já fizeram mal para mim? E eu encontro a pessoa, dou a paz do Senhor. Se for crente, se não for crente, eu cumprimento. Oi, tudo bem, tal. Eu não estou nem aí com o que eles fizeram. Porque Deus é tão misericordioso conosco, que Ele também é misericordioso com aquele que matou alguém, que matou o nosso coração, ou que tentou alguma coisa contra a gente. O que Jesus, quando morreu, falou? Perdoa, por quê? Eles não sabem o que faz. Só sabia o que estava fazendo. Mas o Senhor perdoou. Deus, olha só. A menina indica Eliseu.
Tem alguém aqui que possa ser indicado também? Ah, se você estivesse lá na Bíblica Hebron. Ah, se você fosse na igreja Bíblica Hebron. Você sairia de lá restaurado. Ah, se você fosse até tal fulano, tal ciclano, você seria restaurado. Você pode dar esse testemunho suficiente para poder curar uma pessoa através da palavra? Porque eu vejo assim, eu estava aqui analisando, a menina falou para a senhora falou para o Naamã falou para o rei falou para o mensageiro, e o mensageiro foi. Aí, quando Naamã resolveu ir, ele levou uma tropa. Olha quanta gente pôde visualizar o poder de Deus na vida de Naamã. Quando chegou até Eliseu, ele falou assim, Eliseu não quis nem atender ele. Olha só, um homem general, respeitado, ele falou, não vou nem atender esse cara. Vai lá, Geazi, vai lá e fala para ele dar 7 mergulhos lá no Jordão, e ele será limpo da sua lepra. Ele chegou lá e falou, ó, meu senhor falou assim, que para você mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão, que você vai ser limpinho. Ele ficou furioso porque não existia mais rios limpinho, tinha que ser no Jordão. O Jordão era o mais sujo dali da região. Ele ficou indignado. Eu pensei que ele ia chegar em mim, colocar a mão e falar, sai em nome do Senhor, e pronto, acabou. E eu dava lá um trocado para ele, dava um ouro, dava roupa para ele, que ele trouxe, né? Na bagagem dele, na bagagem dele, eu trouxe prata, ouro, não sei, mais algumas coisinhas, roupa e tal, para poder pagar a cura. Ele falou assim, não, eu não quero esse negócio não. A cura é de Deus, né? Eu não quero isso não. Fala para ele que eu não quero não. Então, nós temos que ver, se eu fosse a menina, né? Quanta gente quer, fala assim, eu não gosto de tal fulano. Tal fulano é nojento. Mas peraí, aquele nojento precisa de Jesus. Aquela pessoa que às vezes até falou de você, precisa de Jesus. Eu sempre falo, uma vez falaram para mim, tal pastor detesta você, Luiz Fernando. Falei, sério? Deixa ele comigo. Encontrei com ele na cidade, falei, pastor, a paz do Senhor, meu querido, Deus abençoe você, em nome de Jesus. Você é uma bênção, pastor. Quando foi na outra semana, estava me convidando para pregar na igreja dele. E depois fez o convite para almoçar na casa dele. Olha só a diferença, pastor. Eu podia falar, pastor, você é pastor? Não, né? Mas não, ele precisa de Jesus. Precisa de se humilhar, de ser crente. Não é fácil ser cristão. Precisa dar testemunho, tem gente sondando a gente. A Bíblia diz que nós somos rodeados de nuvens, que é de testemunho. Então nós temos que se identificar com essa menina e ser crente. Essa menina nos ensina bastante, viu? Criança, hein? Criança. Olha só o que uma criança faz. Ainda mais nós que já estamos crescidinhos e conhecem a verdade. Olha só, a menina foi usada por Deus de uma maneira sobrenatural. Por incrível que pareça. Eu olho pelo que eu escrevi aqui, não acho o que eu queria achar. É que fala sobre as 3 partes. Aqui, uma, achei. A primeira parte fala sobre o poder da sua graça redentora. Não, a primeira fala da providência de Deus, que é a cura de Naamã. Captei aqui, é que tem hora que eu estou ligado aqui, estou pensando uma coisa, falando outra. E o segundo é o poder da graça redentora, que fala sobre do 15 até o 19, que fala sobre a cura de Naamã e o milagre de Deus na vida dele. A terceira parte, ainda não vou entrar não, mas é do juízo de Deus. Mas o que nós podemos refletir? Que nós temos que fazer parte do grupo dessa menina, mesmo sendo destruído ao nosso lado, mesmo sabendo que tal fulano não gosta de nós, mesmo sabendo que essas situações que estão nos cercando é para nos destruir. Mas se nós nos ajuntar, não para julgar, mas para ajudar, dá certo. Que nem ela falou, se encontrar com ele na rua, não se escandalize. Não é para se escandalizar mesmo. É para entregar Jesus para ele. Mas entregar Jesus é diferente. Não é falar, vem para Jesus, senão Jesus vai te quebrar. Vem para Jesus, senão Jesus vai te pegar, não sei o que e tal. Não é esse tipo. É esse tipo aqui da menina.
Meu filho, se você estivesse na igreja era tão bom, né? Alguma coisa assim. Deus é maravilhoso. Esperar, você pode sofrer os seus perrengues, tranquilo, calma. Eu sempre falo, hoje se eu passar lutas, é lógico, todo mundo tem um pouco de luta, mas pode ser a luta que for que vir na minha vida, eu não sou jogador de bola, mas eu dou uma librada nela. Eu consigo aguentar a prova porque eu já passei. Se eu já passei, eu passo de novo, né? Todos os homens de Deus sofreram, e sofreram muito mais do que nós. Que nem Jeremias, o profeta chorão, foi usado poderosamente. E no finalzinho do tempo dele, ele fez lamentações de Jeremias, ele estava até desgostoso com Deus. Ele falou que estava tentando achar alguma coisa na sua mente para lembrar, alguma coisa boa para poder alegrar ele, porque só desgraça. Como que um homem de Deus tão poderoso, que tinha poder para quebrar, destruir, derribar, não sei o que e tal, e de repente passa por essas coisas. Cadê esse Deus? Então nós temos que ver, a gente tem que trabalhar segundo o propósito de Deus e esquecer o nosso. Deixa que Deus cuide de nós. Não deu, é porque vai dar. Se não vai dar, porque não é para dar. A gente tem que ter essa consciência na nossa cabeça, senão a gente sofre. Asaf, ele reclamou. Asaf, no Salmo 73, ele reclamou com Deus. Por que os meninos dos ricos comem do bom e do melhor? Vamos colocar para os nossos dias de hoje. Estuda na escola particular, tem as melhores roupas, e por que eu não tenho isso? Aí ele pensou. Deus mostrou para ele em espírito, provavelmente, o fim de quem serve e quem não serve a Deus. É melhor passar prova com Deus e ir para o céu do que você viver uma regalia na terra e ir para o inferno. É a mesma coisa daquela história do Lázaro e o rico. O rico morreu, foi para o inferno, e o miserável lá, que era o pobre, esse miserável, ele era mendigo, mas ele não é que nem esses mendigos que é possesso de demônio. Mendigo porque não tinha casa. Ele não tinha casa para morar, ele é mendigo. Morava na rua, ele desejava comer as migalhas dos ricos, das turmas, e as turmas não davam nada. Até que quando morreu, ele foi recolhido pelo pai Abraão, os anjos levaram ele para o pai Abraão, e o outro foi para não digo para o inferno, né, mas para o Seol, lá, para o lugar de tormento, e lá ele gritava, pai Abraão, ordena que Lázaro põe o dedo dentro da água assim, coloca na minha língua, que é o lugar que está aqui, é fervente, é muito quente. Ele falou, agora não dá mais. Enquanto Lázaro padecia fome, você comia do bom e do melhor e não dava nada para ele. Agora, ele é abraçado, ele é confortado e você é atormentado. Manda que eu vá lá na casa na minha casa, na casa dos meus irmãos, para mim falar para eles ser diferente. Falou, não, lá tem os profetas, tem Moisés, tem os profetas. Se eles não acreditarem no profeta, não vai acreditar no homem morto que voltou para falar alguma coisa. Então, o que nós temos que fazer? É seguir o caráter dessa menina. Seja lá o que fizerem para você, que te chateou, te magoou, alguma coisa assim. Segue sua vida salvando essas pessoas. Se essa pessoa, eu já vi várias pessoas falar isso, só fere quem é ferido. Se alguém te fere é porque eles estão feridos. Eles precisam de Deus. E quando nós calamos, Deus trabalha. Quando nós calamos, Deus trabalha. Você pode ser confrontado por quem for. Se você se calar, parece que é uma espada mesmo que pega na pessoa, que a pessoa fala assim, o que eu fiz? Então veja assim, irmão, essa palavra, você precisa falar. Sempre liberar uma palavra boa. Essa menina falou uma palavra só. Quem dera que o meu Senhor estivesse de frente com o profeta, seria curado. E logo quem matou a sua vida. Eu não sei se mataram seus pais, mas talvez ela pode saber que os pais não foram mortos e que ela está lá presa. Talvez ela até pensou, puxa vida, se o meu Senhor voltar curado, de repente ele pode até me soltar, levar eu embora para casa, né? Não sei, mas não foi isso que ela pensou, talvez. Ela queria que o seu Senhor fosse curado. E o bom disso tudo é que o Naamã reconheceu o Senhor como único. Reconheceu o Senhor como único, exclusivo e eterno Salvador. Ele até tentou, acho que os últimos mergulhos, eu não estou sendo curado, coisa nenhuma. Eu não estou sendo curado nada, mentira! Aí o servo dele falou assim, Senhor, se te pedisse alguma coisa mais difícil, você não faria? Meu filho, só dá mais uns 2 mergulhos aí e pronto, já era. Não tem nada que perder, já dei 5 mergulhos mesmo, né? Já estou tudo lameado com essa sujeira aqui. Né? Vai que cola, né? Aí Deus, os restos dos mergulhos, pronto. Coisa linda. Não é que Deus é poderoso mesmo?
Não é que Deus é maravilhoso mesmo? Olha, tô parecendo neném, que bonitinho. Tô bonitão de novo, minhas peles, ó, né? E depois, para terminar, é uma parte ruim. Para terminar, a parte ruim. Nossa, por que eu deixei, né? A última parte ruim. A parte ruim ficou por último. O juízo de Deus ficou... E eu tenho que falar, né? A parte ruim também tem que falar, senão fica incompleta a palavra, né? A parte ruim é que, no juízo de Deus, que fala do versículo 20 ao 27, Geazi, ele ficou sabendo que o seu senhor não aceitou as oferendas, o dinheiro, a roupa, né, de linho e tal, aquela coisa toda, aquele negócio chique, né? Que é só homem que tem muito dinheiro dá. Ele falou, puxa vida, meu senhor não aceitou o dinheiro, não aceitou essas coisinhas. Tão boa, meu Deus do céu. Mas não sabia a maldição que estava naquele dinheiro. Geazi corre atrás de Naamã, fala, meu senhor falou que para você me dar aí o talento, as roupas, essas roupas chiques aí que você trouxe para dar para nós. Ele falou, não, pode levar, pode levar. E ainda fez com que o soldado ajudasse ele a levar, porque acho que estava meio pesado. Chegando lá, Eliseu falou para ele, olha, por você ter aceitado essa oferta dele, que não era para aceitar, a lepra de Naamã vai ficar para você e para sua família. Olha só, as coisas erradas que a gente faz, que você não pede perdão nem nada, ela reflete na família também. Ela reflete na família. Então nós temos que ter o maior cuidado com o que mexe, que Deus não manda, ou que Deus não aceita. Se Deus não aceita tal coisa, não vai, não leva adiante isso não. Quando eu estava na rádio FM, eu saía para pregar todos os dias. Os pastores falavam, quanto você cobra? Eu falo, não, eu não cobro. Você pode me ajudar na gasolina. Porque eu vivia numa pendura terrível, então eu precisava da gasolina. Hoje eu não preciso, mas antigamente eu precisava. Aí eu falava, me dá gasolina. Aí uma certa vez, o pastor dava uma ofertinha lá para pôr gasolina, às vezes até para sobrar um pouquinho mais. E uma certa vez aconteceu que eu não tinha carro nessa época e eu precisava de alguém sempre me levar. E eu pedi para um irmão se dava para ele levar, que eu dava gasolina para ele, que é o perto do irmão ia dar, eu dava para ele. Ele falou, tudo bem. Aí eu estava lá sentado no culto. Ele falou assim, vamos tirar a oferta, dízimo, e a gente vai dar uma oferta especial para o Luiz Fernando, que ele veio, não cobra, não sei o quê, tá. Aí tudo bem, cantou louvor, tirou a oferta, encheu o envelope e ele deu para mim. Eu falei, obrigado, pastor. Aí na hora que eu fui orar, Deus falou assim para mim assim, não leve um centavo dessa igreja. Eu nem perguntei para ele. Por quê? Porque sempre eu fui, né, esperto com essas coisas, né? Nem perguntei por quê. Falei, acabei de pregar. Falei, pastor, fica com esse envelope, que eu não quero não. Não, por quê? Não. Deus falou para mim não levar. Eu não quero. Aí eu peguei e falei pro irmão, falei, e agora, irmão? Depois eu te dou o dinheiro, porque Deus falou para mim não levar dinheiro nenhum. Porque ele falou, se Deus falou, esquece. Falei, ele concordou. Então, deixa aqui. A hora que acabou, o pastor falou, eu preciso falar isso. A gente separou aqui a oferta para dar para o Luiz Fernando, mas Deus falou para ele, não leva um dinheiro, um centavo dessa igreja. Irmão, você não sabe da maior. Nós temos 3 contas de água e 3 contas de luz sem pagar. Olha só. Vai eu levar o dinheiro, pastor. Olha só aonde que eu ia me meter. Porque Deus conhece as coisas. Deus conhece as coisas. Então a gente tem que ficar esperto. A gente não pode olhar pela aparência. A gente tem que olhar pelo que Deus está mandando. Pode ser loucura, mas tem que olhar pela loucura mesmo. Não é pela aparência, não. Porque a tentação, né, de levar dinheiro é bom, né? É gostoso. Alguém fala, top, você... É gostoso. De pensa, né? Mas às vezes não é para levar. Às vezes é um teste. E às vezes também é uma causa de utilidade pública, né? Como a luz e a água. Então é assim, que funciona as coisas de Deus é desse jeito. Age espiritualmente, irmão. Age espiritualmente. Principalmente quando se trata de irmãos. Quando você vê um irmão, é que nem uma vez eu encontrei um irmão tomando cerveja na padaria. Passei na frente e vi lá ele bebendo. E ele estava bebendo, então os olhos estavam até triscados. Eu cheguei, abracei ele e falei, paz do Senhor, querido. Ele era presbítero. Amém. Desse jeito, não conseguia nem falar amém direito. Amém. Aí, rapaz, o que você está nessa? Não sei. Falei, tá bom então, vai. Deixa eu ir embora. Eu estou triste de ver você assim, mas tudo bem. Deixa eu ir embora. Paz do Senhor Jesus. Amém. Fui embora. Uma outra semana, no domingo, apareceu no culto, se reconciliou com o Senhor,
e depois de alguns meses partiu para a glória. Olha só que alma linda, tudo por causa de não olhar a aparência com julgamento ou alguma coisa assim. Porque quando nós não olhamos com julgamento, parece que a palavra fala mais forte no coração. E é desse jeito. É em amor. Tem hora que dá vontade de estrangular, mas é amor. Uma vez também, já estou terminando, pastor. Eu fui abraçar um irmão e senti um bafo de cigarro. Falei, irmão, que negócio é esse? Pô, tá fumando, né? Ih, rapaz, consegui largar não. E ele era uma benção. Consegui largar não. Não esquenta a cabeça não. Está escrito em Tiago 3,7. Sujeitáveis, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Você vai conseguir parar. Depois de 3 dias, ele encontrou comigo e falou, ô, Luciano, e não é que aquela palavra que você falou para mim, eu parei de fumar mesmo, rapaz? Porque eu sujeitei a Deus, o diabo fugiu e eu parei. Entendeu? Não foi crítica nem nada, só foi palavra. Palavra de bênção, palavra de vitória. É isso que a gente precisa entregar para as pessoas, mesmo que a situação, as coisas em volta não está colaborando, você entrega palavra de bênção para essas pessoas. Amém, gente? Deus abençoe e as palmas louvam o Senhor.